Boa noite, novamente, a todos. Agradeço, em nome da Academia Juiz de Fora de Letras, a todos os presentes por estarem conosco, discutindo, ouvindo literatura. Tenho certeza que da melhor qualidade, porque a história literária de Juiz de Fora tem entre nós um nome como Maria de Lourdes Abreu. E a nossa grande estudiosa da literatura brasileira, Maria Elizabeth Saqueto. Esse diálogo fará uma noite brilhante. Quem fala aqui é Marisa Timpone. Sou branca, de cabelo pretinho, uso óculos grandes, brincos pequenos, lábios vermelhos, unhas com cores, uma blusa preta, sempre indefectível ou não definida, é uma brincadeira, mas fica feita a minha audiodescrição. Ao mesmo tempo que vocês estão convidados, eu, como exercendo a figura da presidência da academia, convido a todos a estarem presentes na próxima quinta, com Josiane Neto falando de Rubem Fonseca, e a última quinta, que será 6 de junho, com a querida Angeline Nardi, falando do Monsenhor Nardi. Agradeço a todos. Agora eu passo para eu mesma falar para vocês do currículo da nossa grande Maria Elizabeth Saqueto. Vou abrir. O currículo da Beth é exemplar. Um currículo como esse já faria da academia ser um nome internacional. Vejam só, Beth, que nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, ela é graduada em letras, especialista em língua portuguesa, mestre em letras, área de literatura, e doutora em literatura comparada. Foi professora universitária e também na educação básica. Ela exerceu por muitos anos a função de coordenadora do curso de letras do SES-JF, hoje Uniacademia. Foi diretora de pesquisa e extensão, diretora acadêmica na mesma instituição, além de coordenadora de vários cursos de pós-graduação e de extensão do SES-JF, ou seja, da Uniacademia hoje. Lecionou por mais de 35 anos no Colégio Academia de Comércio de Juiz de Fora, além de coordenar a área de comunicação e expressão da referida instituição e outros setores, como filantropia, projetos sociais, naturalmente, cultura. Atuou na organização de eventos como semanas acadêmicas, seminários e congressos, participou com apresentação e trabalhos publicados em congressos nacionais, internacionais e outros eventos na área de letras. Ela tem ministrado palestras, hoje em dia, sobre assuntos relacionados à área de letras. Ainda ministra curso de extensão, aperfeiçoamento, na área também de letras. É tanta coisa que o meu celular até saiu do lugar. O aperfeiçoamento nas áreas de letras e educação é outro ponto que devemos destacar no currículo da nossa querida Beth Saqueto. Ela trabalha com revisão de textos, tem feito as revisões das nossas antologias, dos nossos livros, tá? Ela trabalha com tradução, consultoria sobre ensino superior, educação básica, tendo trabalhos técnicos publicados na área de ensino superior. Tem como linha de pesquisa literatura brasileira, tradição e ruptura, literatura comparada, gêneros textuais e o ensino de língua portuguesa, formação do leitor e letramento. Orientou alunos em projeto de pesquisa nessa linha, na graduação e na pós-graduação. É membro efetivo da Academia Juiz de Fora de Letras, membro correspondente da Academia Marianense de Letras, Ciências e Artes e da LEIA-JF, que é a nossa Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora.
Entre as obras principais da Beth estão Dom Casmurro, 4 olhares e um arquétipo. A Beth já mostrou toda essa sua expertise no semestre anterior, quando fizemos o seminário Machado de Assis. Foi brilhantíssimo o trabalho, a participação dela. Dom Casmurro, o arquétipo do Puer Eternos, em Bento Santiago. O jogo da memória amanuense Belmiro e Abdias de Ciro dos Anjos. O mistério de Cara Consável de Mendes. Contos, esportes, crônicas. Nossa, é tanta coisa. Colhendo Livros, coleção Poesia em Flor, que é lá da Grifo, da Maria Helena, que a gente faz parte, eu também faço. A Ceci também faz. Que currículo, hein? O Mundo Pós-Pandemia, coletânea, eu gosto de contos, coletânea Juiz de Fora, Luar, volume 1, 2, 3, 4, 5, contos, coletânea Vida e Literatura, lindíssimo, esse livro também faz parte. Helena está nele também, né, Helena? Crônicas, a resposta é o amor, poemas e contos. Tatá, o livro infantil dela, é o livrão, que é Tatá, a tartaruga sonhadora. Minha neta de 1 ano já se encantou com a Tatá. Fala, Tatá. Bem, o primeiro livro da coleção Bichinhos Sonhadores, além de contos, crônicas, ensaios, artigos publicados em outros livros, anais de eventos, revistas, jornais, para achar Beth. O microfone da Marisa não está funcionando. Não está, gente? Está sim. A mista. Está sim, Piscina. Bem, @Beth_Saqueto, com CCHETTO, é o contato dela. Bem, esse currículo dessa grandiosidade só nos brinda com a qualidade que nós vamos ouvir agora. Então, com vocês, Beth Saqueto, que vai saudar Lourdes e fazer a análise da obra da Lourdes para nós. Seja bem-vinda no seu trabalho, Beth. Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou loira, fabricada, porque meus cabelos eram pretos, mas ficaram loiros, porque mulher não envelhece, mulher enlourece, e eu tenho a pele clara, eu uso óculos, estou maquiada, devidamente com o batom vermelho que a Marisa exige que nós usemos, e eu estou com vestido estampado, branco e vinho, estou na minha sala de estudos, o local da minha casa onde eu passo o maior tempo quando eu estou em casa. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a diretora de eventos da JL, Marisa Timponi, que está à frente dos cursos e dos ciclos de palestras da Academia Juiz Forana de Letras. Marisa me convidou para participar deste 4º curso de literatura de Juiz de Fora e permitiu que eu escolhesse a pessoa a ser homenageada pela minha fala. Eu gostaria também de agradecer à presidente da AJL, Ceci Barbosa Campos, que infelizmente não está presente, e que vem impulsionando a nossa academia, sempre nos motivando e dando bons exemplos para que nós possamos segui-los. Gostaria também de cumprimentar os confrades e confreiras, agradecendo o carinho e o apoio de sempre. Os convidados e os inscritos neste curso. Eu costumo dizer que as homenagens devem ser feitas em vida e que as flores devem enfeitar a vida. Por isso, eu escolhi falar sobre alguém que está aqui presente, que está me ouvindo, né, presenciando este momento e sendo homenageada. Falar sobre alguém que já partiu é, sem dúvida, reverenciar essa pessoa, honrar essa pessoa. Mas falar sobre alguém vivo, com certeza, é muito mais gratificante, muito mais honroso. Eu escolhi Maria de Lourdes Abreu. Eu a conheço desde a minha adolescência, nós somos vizinhas.
Depois eu tive a oportunidade de ser aluna dela no curso de letras da Federal. Mais tarde eu reencontrei Maria de Lourdes no mestrado em letras do SES, e ela foi minha professora e quase foi minha orientadora. Só não foi porque eu caminhei por um viés que ela achou melhor a Tereza Domingues me orientar. Então, eu a conheço como professora, eu a conheço como escritora, porque eu venho lendo a obra de Maria de Lourdes e tenho me dedicado a essa leitura, e eu posso garantir que Maria de Lourdes é uma grande professora, uma excelente, excepcional escritora e um exemplo de mulher. Mas eu gostaria de dizer que a minha maior honra é de poder dizer que Maria de Lourdes é minha amiga. E os amigos são como diamantes, raros e preciosos. Eu vou iniciar dizendo o seguinte: gostaria de esclarecer que as fontes desta palestra se encontram na pesquisa realizada pela professora Leila Rose Marie Batista da Silveira Maciel, que está presente, está assistindo. Ela fez essa pesquisa para a dissertação de mestrado do programa de mestrado do SES, intitulado Uma Experiência de Vida, Maria de Lourdes Abreu de Oliveira. Essa dissertação foi defendida no ano de 2000, e foi muito elogiada, eu estive presente à defesa. Também me tirei os meus conhecimentos para essa palestra no discurso proferido por Maria de Lourdes ao receber o título de cidadã honorária de Juiz de Fora em 2007. E também numa entrevista que Maria de Lourdes concedeu à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal, registrada no livro Diálogos Abertos, volume 5, e, sem dúvida, no meu conhecimento que eu tenho sobre a obra da escritora. Destaco que a obra dela é muito substanciosa e seria impossível, em um tempo tão restrito, apenas 50 minutos, apresentar uma análise detalhada de todos os livros escritos por ela. Eu estruturei a minha fala fazendo uma panorâmica da trajetória pessoal, acadêmica, literária desta grande mulher. Maria de Lourdes nasceu no dia 25 de outubro de 1934. Em outubro deste ano, ela vai completar 90 anos e nós vamos festejar. Ela nasceu em Maria da Fé, localizada na Serra da Mantiqueira e considerada a cidade mais fria de Minas Gerais. Nacionalmente, essa cidade é conhecida como a Cidade das Oliveiras. Em entrevista ao jornalista Marcos Rocha, para a revista Manchete de 1968, ela descreveu a sua cidade da seguinte maneira, cito: é a terra dos pêssegos mais bonitos do país, e a única onde há oliveiras plantadas nas ruas. Fecho citação. Ainda pequena, a quarta filha do casal, Abílio Lopes de Abreu e Maria Antonieta Junqueira Ferraz de Abreu, deixou sua terra natal para acompanhar a família nas andanças do pai, médico militar, pelo Brasil. De Lourdes, eu a chamo de Lourdes. De Lourdes declarou certa vez que sua infância decorreu igual a de uma cigana, mudando constantemente de lugar, e é por isso que ela até justifica o seu gosto por viagens. Somente aos 12 anos, Maria de Lourdes fixou residência em Juiz de Fora, terra de seu pai, e que, segundo ela, sempre foi o seu porto seguro, pois, apesar das estadias em outros lugares, eles sempre voltavam à cidade. E em Juiz de Fora, ela realizou sua formação cultural. Estudou no Estela, cursou letras clássicas na FAFIL, Faculdade de Filosofia e Letras, mais tarde incorporada à Universidade Federal, e se tornou professora ministrando aulas, principalmente de língua portuguesa e de literatura, em escolas da cidade e em cursos da Universidade Federal, onde atuou por 35 anos. Em 1956, logo após receber o título de bacharel em letras, que aconteceu em 55, ela casou-se com o dentista Júlio Cruz de Oliveira, que era professor de odontologia legal na Faculdade de Odontologia, e passou a assinar Oliveira,
Neste mesmo ano, concluiu a licenciatura em Letras Clássicas e, no ano seguinte, teve o seu primeiro filho, Júlio César Abreu de Oliveira, renomado médico pneumologista de nossa cidade e também professor da UFJF. 12 anos depois, em 69, nasceu Juliana Helena Abreu de Oliveira, também médica e que está presente, que reside atualmente nos Estados Unidos. O filho Júlio lhe deu uma neta, a Rafaela, e ela a presenteou com 2 bisnetas, Alice e Lara. Desde muito jovem, o interesse pela escrita literária se manifestou, mas, com o nascimento do primeiro filho, Maria de Lourdes passou a se dedicar à literatura. E, em 58, recebeu o seu primeiro prêmio com o conto A Coroa, publicado na revista Singla, revista semanal dos Diários Associados do Rio de Janeiro, no suplemento do Correio da Manhã. Esse conto se encontra na coletânea Colar de Contos Premiados, lançada em 2006, uma publicação da Funalfa, composta por 10 contos premiados da autora em concursos literários entre as décadas 1950 e 1970, reunidos pela primeira vez em livros num projeto aprovado pela Lei Murilo Mendes e organizado pela professora Moema. A partir daí, outros prêmios foram recebidos pela escritora, que passou a produzir preferencialmente contos. Com O Menino e a Lambreta, recebeu o primeiro lugar no concurso da Revista Alterosa de BH em 1959. Dessa revista, ela recebeu vários prêmios. E com Pequetita, no 3º concurso de contos do Clube Militar do Rio de Janeiro. Ao receber esse prêmio, Diná Silveira de Queiroz, a grande Diná, que fazia parte da comissão julgadora, previu o futuro literário de Maria de Lourdes. Esse conto foi publicado mais tarde, em 1966, no livro A Porta Estandarte, eu estou mostrando aqui, que é uma coletânea de contos escritos por ela, cuja primeira tiragem esgotou rapidamente, e a editora Record do Rio o republicou na coleção Mirante de Literatura. Na época, o jornalista do Diário Mercantil considerou sobre Maria de Lourdes, e eu cito: seus contos leves, bem escritos e bem urdidos, prendem o leitor e mostram que ela conhece bem a técnica de traçá-los com emoção e finura. Marcada por um talento que ainda se ignora, é fácil prever vitoriosa carreira para esta moça. Fecho a citação. A previsão do jornalista se concretizou, e podemos dizer que a obra de Maria de Lourdes sempre primou, pela escrita apurada, bem urdida, conduzida pela exímil mão de uma brilhante escritora. E muitas foram as considerações e muitos foram os elogios à sua escritura. Cleonice Rainho, José Clemente, José Carlos de Leri Guimarães, nessa época, entre outros, também a elogiaram. Durante todo esse percurso de vida e até hoje, a crítica sempre lhe foi favorável, reconhecendo o seu valor literário. Seguindo sua trajetória literária, de Lourdes continuou a publicar e a receber prêmios, como em 1963, no primeiro Festival de Arte da Universidade Federal, com o conto Uma Caçada de Marrecos, considerado um dos melhores trabalhos publicados na revista Lúmina da Federal, também presente neste mesmo livro, A Porta Estandarte. Em 68, recebeu o troféu Pequeno Jornaleiro e foi eleita personalidade do ano em letras pelos Diários Associados de Juiz de Fora, no mesmo ano em que foi contratada pela Federal. Mas ela não ficou apenas nos contos, aventurou-se também pelos caminhos do romance. E com Antigamente no Porão, eu li, mas não tenho aqui agora, concorreu ao Prêmio Bloch Nacional de Romance, escrita com o pseudônimo Écuba, e recebeu o prêmio das mãos do próprio Adolfo Bloch. Com esse romance, de Lourdes inicia sua trajetória como romancista. Cosette de Alencar, a grande escritora na época, teceu elogios a Maria de Lourdes na reportagem No Porão e Fora dele, destacando o valor literário da escritora.
A comissão julgadora do prêmio, composta só por feras, Adonias Filho, Eduardo Portela, Franklin de Oliveira, observou sobre a arquitetura que arma o romance, antigamente no porão. Principalmente a linguagem segura, precisa, enxuta, direta, e a temática que se volta para a condição humana marcada pelo sofrimento. A personagem central desse romance é Babette. Ela enfrenta os conflitos com a família após o término da Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto de crise e frustrações, ela permite que a angústia a domine e se fecha como em um porão. Nesse universo ficcional criado por Maria de Lourdes, encontram-se um neurótico de guerra, uma mulher instável emocionalmente, um adolescente introspectivo preso às suas limitações e medos e outros personagens. De Lourdes, neste romance, conduz o leitor habilmente nessa trama romanesca, levando-o a penetrar na intimidade dessa personagem eixo, que é uma personagem típica. O lançamento do romance ocorreu em junho de 1969, em Juiz de Fora, com presenças ilustres, inclusive jornalistas da Manchete, escritores do país. Maria de Lourdes afirmou que, antigamente no porão, ocorreu a sua única tentativa de fazer poesia. Trata-se de um pequeno poema escrito por uma das personagens, com características e estrutura de poesia. Segundo ela acredita ter sido o único poema que ela escreveu, e ela não se lembra de mais nenhum. Em 1970, Maria de Lourdes funda e dirige o Centro de Estudos Portugueses da Federal e a Biblioteca Fernando Pessoa desse centro, além de receber o prêmio Benjamin Constant, conferido ao conto O Vestido, no Concurso Nacional de Contos da Revista Militar do Rio. Em 75, tornou-se chefe do Departamento de Letras da Federal até 76, retornando ao cargo em 80 e ficando até 81. O ano de 79 é marcado pela defesa de mestrado em Ciências da Literatura, Teoria Literária, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A dissertação tem o título, Pessoa sob Persona, Olhar e Olhado em O Delfim, de José Cardoso Pires. Teve como orientadora Bela Joseph. Por essa dissertação, ela recebeu o prêmio Cidade de Belo Horizonte, conferido pela Secretaria de Cultura de Belo Horizonte na categoria Ensaio. A dissertação se transformou em um livro. Pessoa sob persona, olhar e olhado, eu estou mostrando. Publicado em 1980 pela editora Comunicação de BH. Analisando o romance O Delfim, do escritor português Cardoso Pires, publicado pela primeira vez no ano de 68 e adaptado para o cinema pelo cineasta Fernando Lopes, Maria de Lourdes segue o percurso do narrador do romance, que é o Delfim, figura central da narrativa. Esse percurso sempre fragmentado, observando aspectos cinematográficos da narrativa, principalmente no que se refere à montagem. E uma simples história policial carrega a visão de mundo do autor num olhar especular. Nessa análise de O Delfim, ela tenta para o estilo do autor, especialmente a sua maneira cinematográfica de escrever. De Lourdes mostra ao leitor de seu livro a importância do cinematográfico na elaboração da escritura. Nesse mesmo ano, tornou-se especialista em literatura brasileira, com o trabalho intitulado As Linhas Formadoras da Literatura Brasileira, também pela Federal do Rio de Janeiro. Surge um outro romance, Corpo Estranho, no qual a autora transita pela psicologia humana, pelos problemas sociais e familiares,
pela emancipação feminina. Esse romance foi publicado em 83 pela editora Comunicação de Belo Horizonte. Nesse livro, ela trabalha intertextualmente com o mito de Fedra e Medeia, apresentando aspectos significativos da alma humana. A trama tem início com um desastre de moto, e daí de Lourdes trabalha com a visão das pessoas ligadas afetivamente ao morto. O doutorado, também pela Universidade Federal do Rio, também orientado pela Bela Joseph, foi defendido em 86 sob o título Caminhos e Descaminhos na montagem de uma narrativa. E Maria de Lourdes enveredou pelos caminhos do cinema, utilizando como tema a montagem cinematográfica mais uma vez. Por isso que, recentemente, numa reunião da JL, eu disse que Maria de Lourdes Abreu de Oliveira é uma das maiores conhecedoras do cinema em Juiz de Fora. Utilizando como tema a montagem cinematográfica e tendo como fio condutor o mito de Édipo, que lhe inspirou a novela intitulada De Olhos Fechados, eu não a tenho aqui, laureada com o prêmio Petrobras de Literatura em concurso literário de âmbito nacional. Em 87, a Mercado Aberto de Porto Alegre publicou essa novela, De Olhos Fechados. Explicando a concepção da tese que originou a novela, Maria de Lourdes declarou, cito, segui o mito de Édipo e trabalhei com o tema da rejeição da criança. Ao trabalhar com cinema, utilizei as técnicas e estruturas cinematográficas em meu texto. Depois, desmontei um filme e um livro para mostrar o processo de criação e as relações entre cinema e literatura. Fecho aspas. Em 88, Maria de Lourdes compõe como consultora a comissão que estruturou o programa de Bolsa de Iniciação Científica da Federal. E no ano seguinte, 89, obteve o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Literatura Gabriela Mistral, conferido pelo Departamento Cultural da Embaixada do Chile e pela Academia Brasileira de Letras, com um ensaio literário intitulado Gabriela Mistral, a mulher latino-americana no jogo intertextual das vozes. Esse concurso ocorreu festejando o centenário da poetisa chilena. E para completar este ano de glórias, 89, tornou-se vice-coordenadora do mestrado em Letras da Federal. Em 90, recebeu o Prêmio Nacional de Literatura Infantil João de Barro, pela Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, com o livro infanto-juvenil O Menino da Ilha. Não estou com ele aqui, eu estava com ele, não sei onde eu coloquei. Publicado pela editora Miguelin, de Belo Horizonte, em 1991. Mais tarde, republicado pela Franco Editora e, mais recentemente, pela editora Eureka. O livro conta a história de Afonso e também de Mariana, filho de um faroleiro que vive solitário em uma ilha distante e vê sua rotina ser transformada por um acontecimento em um dia de tempestade. O interessante é que este livro motivou Maria de Lourdes a escrever mais tarde Os 7 Desafios no Outro Lado da Ilha, publicado pela Franco Editora e também agora pela Eureka. Ele dá continuidade ao Menino da Ilha. É uma história interessante para o público juvenil, que envolve internet, questões ambientais e a figura de Ulisses, herói grego da Odisseia de Homero. A Maria de Lourdes sempre caminhou nessa relação com a mitologia grega. Ela está sempre presente nas obras dela. Dando prosseguimento à saga de Afonso e Mariana, no Menino da Ilha e nos 7 Desafios, Maria de Lourdes lançou As Aventuras de 2 Mochileiros nas Novas Maravilhas do Mundo pela Franco Editora. Neste livro, ela narra viagens da dupla Afonso
e Mariana, as 3 maravilhas do mundo, o Taj Mahal na Índia, o Chichén Itzá no México e Machu Picchu no Peru. Segundo a autora, o mundo é um livro. Quem não viaja não conhece o mundo, quem não lê também perde muito do mundo. Voltando ao ano de 1990, de Lourdes assume a coordenação do mestrado em Letras da Federal até 95, quando se aposentou da universidade. Mas, em 96, é recontratada como professora visitante desse mestrado, ficando até 97. Entretanto, já havia assumido a coordenação dos mestrados em Letras e em Educação do SES em março de 96, permanecendo no cargo até 2006. Em 96, recebeu também a comenda Henrique Guilherme Fernando Alfeld pelos serviços prestados à cidade. Gostaria de fazer uma pausa para falar um pouquinho do que Maria de Lourdes Abreu de Oliveira fez no SES. No SES, hoje Uniacademia, tendo ao lado Tereza da Conceição Domingues, minha orientadora de mestrado, William Valentine Redmond, Maria de Lourdes conduziu os programas de mestrado com muita seriedade e competência, dando condição a muitos que desejavam a obtenção desse título. Registro neste momento a minha gratidão a ela, a Tereza, ao William, a que eu carinhosamente chamava de os 3 mosqueteiros. Eles nem sabem disso, mas eu os tratava como os 3 mosqueteiros. E também a professora Nice Helena Nogueira, que mais tarde assumiu a coordenação do mestrado em Letras, dando continuidade ao trabalho de Maria de Lourdes. Ela assumiu esse mestrado quando eu era diretora acadêmica da instituição e realizou um maravilhoso trabalho. Lembro-me bem da revista Verbo de Minas, criada por eles, cujo primeiro número, datado de 78, intitulado Minas, o Olho Armado, tem a sua apresentação assinada por Maria de Lourdes, que era presidente do Conselho Editorial. Nessa apresentação, ela justifica o objetivo das revistas que seriam produzidas. Cito: aqui se pretende divulgar Minas nas letras e na educação, nos diversos setores que forem abrindo como áreas de estudo, buscando se resgatar, sobretudo, a cultura local, cuja palavra, cuja voz, cujas peculiaridades perder-se-ão no esquecimento se não houver órgãos de pesquisa interessados neste resgate. Fecho minha citação. Esse resgate e as oportunidades de publicação foram essencialmente relevantes e de importância ímpar para a cultura local e nacional. A revista, primeiramente, contemplou a área de letras, depois a de educação. O título do primeiro número, O Olho Armado, foi retirado do livro A Idade do Serrote, de Murilo Mendes, como homenagem ao maior poeta da cidade. Eu gostaria muito de dizer aqui que este mestrado em letras do SES, ele abriu, foi um mestrado interdisciplinar, um grande guarda-chuva, que abriu condição para profissionais de várias áreas dialogarem, né, com a literatura, e realmente dando condições a muita gente de obter o título. Interessante ressaltar que Maria de Lourdes desenvolveu primordialmente trabalhos de pesquisa sobre temas como teoria literária, cinema, literatura e mídia, mitologia, literatura brasileira, literatura portuguesa, intertextualidade, dentre outros. Artigos, capítulos de livros, traduções, participações em congressos e eventos culturais e literários, com palestras e muitas atividades, estudo de línguas estrangeiras, produção de romances, de contos, de crônicas, marcaram a vida acadêmica e literária dessa ilustre professora e exímio escritora. Em 2001, pela editora Ana Blume, de São Paulo, Maria de Lourdes publicou, não sei onde eu coloquei, mas ele está aqui, Eros e Thanatos no Universo Textual de Camões,
Antero e Redol. Em síntese, neste livro, composto por 3 ensaios, Maria de Lourdes apresenta, no primeiro, uma leitura a partir de conceitos de Claude Lévi-Strauss do mito de Inês de Castro, na obra de Luís de Camões. No segundo, percorre os sonetos de Antero de Quental, buscando os conflitos entre os instintos de vida e de morte. Finalmente, realiza a desmontagem do filme Pichote, de Hector Babenco, e do romance A Barca dos Sete Lemes, de Alves Redol, visando a conhecer os recursos usados na feitura dos objetos artísticos. No livro O Melhor do Conto Brasileiro, uma coletânea organizada por Terezinha Mussi Xavier, encontra-se o conto Uma Solteirona, escrito por Maria de Lourdes. Em 2003, mais um livro infantil, ABC do Zezinho, publicado pela Franco Editora, no qual a escritora brinca com o alfabeto, valendo-se da personagem principal, José Maria, o Zezinho, que narra sua história de vida, jogando com as palavras e dando vazão à sua imaginação. A cada letra trabalhada, ele estabelece suas relações com o mundo, com os amigos, com a família, com os animais, né? Deixando que as suas emoções aflorem. Outro livro, Literatura e Mídia, Percursos Perversos, um livro de ensaios em coautoria com Pedro Pires Bessa e William Redmond, prólogo do Gilberto Mendonça Teles, publicado pela Galo Branco em 2004. Nele é feita uma análise crítica dos processos comunicativos da mídia. São estudos sobre internet, cinema, televisão, música, ofertas audiovisuais, formas comunicativas de massa em geral, traçando paralelos com a literatura, nos séculos XX e XXI. O ensaio de Maria de Lourdes, intitulado Literatura e Cinema, Apocalipse ou Integração, apresenta uma reflexão sobre a literatura do século XXI, confrontada com a arte cinematográfica. Destaca-se no estudo o papel que cabe à literatura e aos veículos de comunicação nesta época em que a sociedade se debate em incertezas e questões referentes aos avanços tecnológicos. Em 2005, a autora lança o romance histórico Bravo Brasil, Entre Amores e Armas, a saga de um visionário, pela Fundamento. Ela concentra seu olhar em Henrique Guilherme Fernando Halfeld, personagem emblemático, fundador de Juiz de Fora. Um aspecto relevante da narrativa de Maria de Lourdes são os recuos no tempo, flashbacks. Um ir e vir constante marca o processo de escrita da autora, que entremeia fatos mais recentes a acontecimentos passados, mantendo o leitor em permanente estado de atenção ao texto. Também é relevante observar como Maria de Lourdes conjuga em Bravo Brasil o épico e o histórico. A pesquisadora, professora Luciana Neto, escreveu um ensaio sobre isso, que foi publicado no livro Caminhos da Narrativa Ficcional Brasileira, organizado pela Maria de Lourdes, e ela declara, né, o valor dessa personagem principal, destacando principalmente o caráter histórico e épico da narrativa, e estabelecendo, né, ela declara isso, que Maria de Lourdes conseguiu permitir que ela entendesse a relação entre Halfeld e Enéas, da epopeia Eneida de Virgílio. Nesse livro, Maria de Lourdes apresenta dados significativos que permitem uma incursão pela história do Brasil, pelas paragens mineiras, por meio do domínio preciso da narrativa, sem se desviar do propósito de, literariamente, tornar pública a saga desse ilustre alemão que presenteou Minas Gerais com a princesa de Minas e fez do Brasil a sua terra. Em 2007, Maria de Lourdes organiza e publica o livro de ensaios Caminhos da Narrativa Ficcional Brasileira, pela Galo Branco, fruto de um projeto de pesquisa do mestrado em Letras do SESC sobre escritores brasileiros, avaliando principalmente o jogo entre tradição e ruptura. Neste livro,
a um ensaio meu sobre Machado de Assis. Em 25 de outubro de 2007, Maria de Lourdes recebeu o título de cidadã honorária de Juiz de Fora. E em 25 de maio de 2011, tomou posse na Academia Juiz de Fora de Letras, ocupando a cadeira de número 32, que tem como patrono Lindolfo Eduardo Gomes. Maria de Lourdes é a primeira titular da cadeira. Em 2013, participou do concurso Prêmio de Literatura Unifor, com o conto O Céu que Nos Protege, selecionado entre centenas de concorrentes e colocado na coletânea 20 contos, organizado pela Universidade de Fortaleza. Em 2018, ela lança O Garoto que Tinha Asas nos Pés, selo Off Flip, destinado a crianças e adolescentes. Este livro ficou entre os 10 classificados na versão 2018 da Feira Literária Internacional de Paraty, a Flip. A obra foi finalista. A personagem central dessa obra é Hermes da Silva. Assim como o deus grego Hermes, ele parecia ter asas nos pés. Ele era realmente conhecido, e ele é especial, como o colibri. Este livro é um resgate. Eu indico para os jovens, porque neste livro há um resgate de um menino, e é um resgate muito significativo que é feito pelo futebol. Depois, Maria de Lourdes lança, esse daqui é o meu xodó, Nem Tão Claro Enigma, também de 2018. Esse romance foi prefaciado pelo Gilberto Mendonça Teles. Ele tem como pano de fundo a Água Forte de Picasso, intitulada Minotauromaquia. Essa obra de Picasso foi produzida em 1935 e faz parte do acervo do Museu Picasso de Barcelona. É uma obra muito difícil de interpretação simbólica. E é uma síntese de toda uma série de obras em torno do mito Minotauro. Os personagens principais da Minotauromaquia, do Picasso, são uma jovem segurando uma vela e um buquê de flores, confrontando a fera, que é o Minotauro, com uma expressão serena. Um grande Minotauro no centro da composição e uma toureira que sugere-se como modelo Marie-Thérèse, com quem Picasso manteve um relacionamento durante anos. Essa jovem toureira está ferida, com os seios expostos, desabando na garupa de um cavalo. Do lado esquerdo da obra do Picasso, um homem em pé sobre uma escada, barbudo e seminu, em atitude de fuga. E no topo, 2 jovens observando a cena de uma janela com pombos. Essa obra do Picasso é considerada um dos precedentes imediatos de Guernica. Maria de Lourdes se vale dela. Quando o leitor entra no livro, há uma citação, né, de uma das personagens, Beatriz. Ela cita essa obra, ela adquiriu uma gravura desta obra, e no decorrer da narrativa, nós vamos ter condição de perceber a significação dessa obra na estrutura, na trama que Maria de Lourdes construiu. Além da obra do Picasso, Maria de Lourdes também dialoga com o episódio retirado do canto 3 de Os Lusíadas, instâncias 118 a 135, que é o episódio de Inês de Castro, né? É a história de Pedro I e Inês de Castro, que por razões políticas foi assassinada, gerando revolta e desejo de vingança por parte do monarca. O interessante é que Maria de Lourdes dá às personagens do livro, né, ao triângulo do livro, Inês, o tio
Pedro, e a noiva de Pedro, Constância, dá o nome a essas personagens, o mesmo nome da história que é narrada por Vasco da Gama em Os Lusíadas, certo? E acrescenta, né, aí uma personagem bastante significativa, que é a personagem que carrega de forma maravilhosa o enigma, que é a Beatriz, filha de Inês e do tio Pedro. Né? O interessante observar nesta obra, eu gostaria depois de fazer uma análise mais detalhada. Eu fiz essa análise para a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes trabalha com 3 narradores. Ela trabalha com um narrador chamado Fernando Lopes. Ele é que abre o livro e ele só trabalha apresentando cenas. Nós podemos dizer que ele, por trás dele, encontra-se a escritora. E que o modelo dele é muito parecido com o do Rodrigo M.S., do A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ela trabalha também com um relato que é feito pela Beatriz, que é a filha do casal. E a Beatriz é a personagem viva, é realmente a personagem viva, porque o Pedro está morto, a Inês está morta, então é um relato muito significativo, e o enigma está neste relato, porque é a Beatriz quem vai descobrir o nem tão claro enigma, que se torna claro para o leitor que vai lendo a narrativa, mas que para a Beatriz não, e no final da narrativa, a Beatriz consegue descobrir o enigma, certo? E um terceiro narrador, que é a Inês, através de um diário. Quer dizer, Maria de Lourdes trabalha com cenas, relato e diário. 3 gêneros distintos. E ela conduz isso, imbricando cada um de uma forma, assim, perfeita. Eu gostaria muito depois, né, de poder analisar este livro, e eu deixo para vocês um convite à leitura de Nem Tão Claro Enigma. Atualmente, Maria de Lourdes está escrevendo um novo livro, dando continuidade à saga de Afonso e Mariana, Os Mochileiros. E eles visitarão outra maravilha, o Cristo Redentor. Impossível falar sobre toda a produção literária de Maria de Lourdes, mas espero que essa minha apresentação tenha servido de aperitivo para aguçar em todos vocês o gosto de saber mais sobre ela. Já que sabor e saber vem da mesma raiz latina, então fica aqui, né, o convite. Sobre a literatura, de Lourdes afirmou, cito, livros precisam ser lidos, manuseados, descobertos e amados. E completou destacando a importância de se desenvolver o hábito de leitura nas crianças desde cedinho. Declarou que sofreu influência de grandes escritores nacionais, mas destacou os estrangeiros, Proust e Sartre. Seu amor à literatura pode e pode até hoje ser sentido em suas aulas, mas principalmente em seus textos, e apesar de ter outras paixões, como a psicologia e o cinema. Em um trecho de sua dissertação de mestrado, Leila Rose afirmou que dentro da sociedade local são poucas as vozes femininas que se sobressaem, porém a voz de Maria de Lourdes se destaca pela abordagem de temas que envolvem problemas de base no mesmo patamar de escritoras como Lígia Fagundes Telles, Diná Silveira de Queiroz, Raquel de Queiroz e outras. Núbia Marques, parabenizando Maria de Lourdes pela publicação da novela De Olhos Fechados, colocou-a acima de Nélida Pinon, pela objetividade do texto, pela temática voltada para o cotidiano brasileiro, como o abandono de menores, a violência urbana e outros. O nome de Maria de Lourdes Abreu se encontra registrado no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, de Nelly Novaes Coelho, publicado pela editora Escrituras, em 2002. No livro Diálogos Abertos, volume 5, entrevista a José Alberto Pim Neves, pró-reitor de cultura naquela época, Maria de Lourdes definiu sua escrita, cito, minha obra é, sobretudo, Juiz de Fora.
Mas não escrevo somente sobre a influência dessa cidade. Não sou só Minas, sou Minas, mas Minas com saudade do Rio Grande do Sul, Minas com saudade de São Paulo, Minas com saudade de Goiás. Não digo Maria da Fé, porque lá não é memória vivida, é memória ouvida. Minas com saudade desses entrelugares, onde fiquei muitas vezes me sentindo como exilada. Minha obra não é só a voz de Minas, é a voz de Minas em convivência com outras vozes, em contraponto com essas outras vozes que marcaram a minha formação. E ainda completou: muitas pessoas precisam ter um psicanalista, exorcizar seus demônios. Nunca quis exorcizar os meus, convivo com eles. De vez em quando começam a fazer uma confusão dentro de mim, e aí tenho que escrever. Escrever é uma forma de exorcizar meus demônios. Por isso, tenho necessidade de estar sempre escrevendo. Nunca paro. E respondendo a Teresa Domingues, neste mesmo livro, ela disse: não é minha intenção escrever uma autobiografia. Não tenho nada assim tão interessante para contar sobre minha vida. Tive uma vida comum de mineira, que gosta de escrever, que gosta de viajar. Nada de incomum. E eu faço a pergunta: será? Encerro a minha fala com um trecho em terceira pessoa do discurso proferido por Maria de Lourdes na Câmara, quando recebeu o título de cidadã honorária de Juiz de Fora. Entre as suas idiosincrasias está a coleção de rios. A cada rio, visto no Brasil e no mundo, sentia um grande prazer. Mas o rio de sua aldeia não é um rio, é um ribeirão que banha Maria da Fé, sua cidade natal. Ao se tornar cidadã juiz-forana, passou a ter direito, como herança, ao rio Paraibuna. E aí eu cito: acabo de nascer às suas margens. Fecho citação. Juiz de Fora se orgulha dessa filha tão ilustre. A Academia Juiz-Forana de Letras se engrandece com a presença dela em seu quadro de escritores. Obrigada, Maria de Lourdes. Obrigada e boa noite. Muito bem, Beth. Trabalho primoroso de alguém que consegue, nesse tempo exíguo, trazer para nós uma obra tão completa, de múltiplas facetas. Só podemos aplaudir e aplaudir. O que não é novidade ouvir no Beth falar, não é? Nós que já a conhecemos aqui em nossas lives. Mas, antes de passar, tem mãozinhas levantadas, o Piscinini é um deles. Eu gostaria de passar primeiro para a Lourdes, pelo menos o direito de resposta a tanta coisa bonita que foi dita por ela. Anuncia a presença entre nós do vice-presidente da academia, o querido Tadeu Hagen, e que fará o fechamento da noite. Lourdes, com você. Pode abrir o microfone, caso queira. Eu estou emocionada. Tanta coisa que vocês falaram de mim, estou emocionada. E quando há aquele reboliço na minha cabeça, eu trouxe uma coisa escrita que eu vou ler para vocês. Porque senão eu não consigo falar. Hoje recebo mais uma homenagem dessa cidade que me adotou como cidadã honorária em outubro de 2007. Uma palestra da escritora Maria Elizabeth Saqueto, minha confreira no programa sobre literatura de Juiz de Fora. Quero agradecer essa honraria à professora Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz de Fora de Letras, que tem exercido a presidência desta casa com eficiência, espírito de empreendimento, ampliando os rumos dessa gestão com inteligência e sabedoria. Agradeço a escritora e professora, título de que a Beth tanto se orgulha, Maria Elizabeth Saqueto, pela pesquisa aprofundada de meu percurso literário, sobretudo pela leitura inteligente e sagaz de meu livro Nem Tão Claro Enigma.
Meus agradecimentos à pesquisadora da obra de Murilo Mendes, Marisa Timpone, minha confreira, competente mediadora do evento. Meus agradecimentos aos confrades e confreiras aqui presentes. Agradeço também ao prezado amigo Carlos Marcicano Frazão, que me orientou nesses novos caminhos tecnológicos, nessas novas linguagens que eu continuo aprendendo nesse meu longo percurso terreno. A todos vocês, meus amigos de ontem, de hoje, de sempre, que participaram deste evento online, meus agradecimentos. Não vou citar nomes, não é preciso. Cada um de vocês sabe o exato lugar que ocupa em minha vida. Podem todos vocês estar certos de que estarão guardados com usura no meu coração, no meu pensamento, por toda essa minha vida, até que eu tenha que entregar o óbolo ao barqueiro sombrio, ou como se diz cristamente, até que tenha que entregar a alma ao Criador. Muito obrigada a todos vocês. Estou emocionada. Muito obrigada. Muito lindo esse depoimento da Lourdes. Lourdes, eu tive a honra de ser aluna, ter sido monitora no curso de letras da UFJF, como também tive a honra de ser colega da Beth. E as lembranças são as melhores. E Lourdes nos legou, além de toda essa obra, uma filha que está aqui presente, que antes de passar para o Piscinini, você quer falar uma palavrinha com a mãe Lourdes, Juliana? Pode abrir o microfone. Oi, Juliana. Oi, muito obrigada pela presença, por me receberem aqui hoje. E a Beth, como sempre, foi excelente. A Beth foi minha professora, eu posso dizer isso, e ela não mudou nada, só melhorou, né? E foi muito bom ouvir tudo isso sobre a minha mãe, né? Ela me dá muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ser filha dela, ela me ensinou tudo. Tudo que ela estudou em mestrado, no doutorado, ela deixou um pouquinho para nós, um pouquinho sempre. A gente teve que ir ao cinema ver muitas coisas que talvez a gente não fosse. Então, tudo isso eu agradeço a ela, porque deixou para mim e para o meu irmão, para a gente continuar na nossa vida, na nossa carreira. Muito lindo, meu amor. Eu estou muito feliz de você ter podido participar desse encontro. Você nem imagina. Olha, Estou na feliz verdade, em meus vê-la, amores, Juliana, minha querida. Muito feliz em vê-la. Eu queria fazer aqui um agradecimento especial à Leila Rose. A pesquisa dela foi assim, de grande valor. E realmente ela se esmerou nessa pesquisa. Parabéns, Leila, pelo seu trabalho. E muito obrigada pela sua presença. Leila, eu queria só falar uma coisinha sobre a Leila. Eu a chamo de Joana d'Arc, porque eu tinha tudo bagunçado, nunca guardei nada, tudo jogado. Ela catou aquela lixaria, que eu falo lixaria porque estava assim, um pedaço de papel para um lado. Ela teve o trabalho de juntar aquilo tudo e escrever sobre mim. Leila Rose é a minha Joana d'Arc. Ela me salvou da fogueira. Que delícia, Lourdes. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês, todos meus confrades e confreiras. Eu sinto muito orgulhosa, muito feliz de participar da Academia Juiz Forana de Letras. Obrigada. Nós também, Lourdes. Muito bom recebê-lo. Na oportunidade, além de lembrarmos Juliana, o Julinho, os netinhos, temos também nesse grupo a nossa querida Maria Clara, que também foi nossa aluna no curso de letras da UFJF e que trilha também o caminho das letras. Mas, neste momento, há tempos aqui, o piscininho de mãozinha levantada, vamos permitir, e vamos caminhando, são 20 horas e 2 minutos. Após o piscininho, quem quiser falar, por favor, levante, é só apertar essa mãozinha embaixo, e eu torno a palavra para o nosso querido Arlindo Tadeu. A Marlene Martins, depois do piscininho. Com você, piscininho. Eu estou emocionado. Estou engasgado. Primeiramente, eu quero dizer à minha amiga e querida confreira de longa data, nossa amizade, a Beth se superou.
ela conseguiu fazer um registro de uma dama, de uma nobreza, de uma riqueza familiar que eu conheço todos. Não tive grandes contatos com a Maria de Lourdes, mas imensos contatos com o pai, com o marido e com o filho. O Júlio Cruz, na Faculdade de Farmácia e Odontologia, e o Julinho, que foi também na Faculdade de Medicina, médico de família, meu médico particular. Só lastimo não conhecer pessoalmente a filha. Mas vamos lá. Além dos parabéns emocionados e empolgado, engasgado, do retrato mais do que necessário para mostrar a grandeza da confreira Maria de Lourdes. Dizer que nesse momento me vem à tona a lembrança dos bons e antigos tempos em que trabalhávamos no início de carreira na Faculdade de Medicina e na Faculdade de Farmácia. Maria de Lourdes, me lembro com grande orgulho do Júlio, seu esposo. Um grande companheiro, um grande amigo. Dialogávamos sempre. Na recadastração e redistribuição departamental, nas diversas unidades em que eu participei como presidente da comissão que cuidava do ensino de graduação na parte básica, nos 3 institutos, que eram apenas esses 3 ainda no campus, eu tive a honra de fazer a redistribuição desses professores e a alocação deles para o MEC. Tive dificuldades homéricas em conseguir, por exemplo, a bibliografia de cada um dos professores a pedido do Ministério da Educação e Cultura. Foi aí que eu comecei a conhecer a família Cruz, do qual a matriarca atualmente, a ilustre, querida, e eu falei no início, vocês vão ter brilhantes e empolgantes interlocutoras que conduziram a Maria de Lourdes a relembrar bons tempos, garanto isso. Mas eu disse também, vocês vão vibrar com a biografia e quem é essa imensa escritora. Olha, se há um momento na vida da gente de recordações boas, de recordações familiares, de recordações de cultura e de ciência, é ver o currículo da ilustre Maria de Lourdes Abreu estampado para todos. Vocês conheceram alguém que é o alicerce da literatura em Juiz de Fora. Mas alicerce mesmo, aquele alicerce sólido que, comparado aos outros, também fazem de Juiz de Fora uma cidade literária. Eu vou parar por aqui. O ruim de ficar semi-usado, não velho e nem idoso, é se emocionar. Maria de Lourdes, creia, conhecê-la como agora eu a conheço, me faz chorar de alegria de saber que existe uma família que hoje tem a matriarca de uma forma sólida, cristã e humana. Muito obrigado a todos e desculpem eu parar por aqui. Obrigada, Piscinini. Vamos deixar para a Lúcia, então, se expressar posteriormente. Temos inscrito Marlene e José Geraldo Heleno. Mas eu vi aqui, a Marlene saiu ou está aí, Marlene? Está aí, né? Marlene está. É porque ela disse que iria sair aqui no chat, mas eu estou vendo aqui. Foi eu, não. Foi quem falou que ia sair, foi a Luísio. Ah, é? Tá. Não, você comentou Frazão é fera.
Há vários comentários no chat, maravilhoso. O Aloysio pediu licença para se afastar. Vários comentários muito elogiosos, não só por o trabalho primoroso da querida confreira Beth, como também por esse trajeto de vida, de literatura, que podemos ver descortinado aqui nessa noite. Então, eu passo agora para o José Geraldo Heleno, e após a fala dele, eu vou solicitar ao Frazão que encerre as gravações. A Marlene quer falar, me parece. Não falei, não? Então, você quer falar mais alguma coisa, Marlene? Fica à vontade, querida. Falei. O som está direitinho? Está direitinho. Bom, então, eu só quero agradecer o convite, né, de participar. Eu não sabia nem muito bem o que eu ia fazer aqui, não, sabe? Não sei o que é isso, mas a Beth convida e eu não sigo a Beth, não, eu persigo. Que bonito. Dentro dela só pode ser coisa boa, ainda mais se é uma coisa para falar da Maria de Lourdes. E eu só queria dar uma complementada, que a Beth falou de um período do SES que foi muito bom. Eu fiz 44 anos de SES, eu era coordenadora da clínica escola, e eu fiquei 44 anos lá, tem um ano que eu me demiti, e esse período tão bonito, tão bom que nós vivemos, né? Que a Beth falou da Nícia, a Beth junto com a gente, a Maria de Lourdes, né, no mestrado, o William, lembrou do William, a Nícia, a Graça, que está conosco aqui. Era uma família que nós tínhamos, e a gente se reunia na sala dos professores, e todos eram um só. Né? Nós não era o curso de letras, não era o mestrado, era o grupo. Eu fico emocionada de lembrar dessa época que a gente trabalhava com o pai de todos, que era o professor Ventura, né, Maria de Lourdes? Sem se esquecer do Ventura, né? Não tem. Então, e a Nícia junto conosco, a Graça que está aí, da academia, e a Maria de Lourdes, quando nós chegávamos na sala dos professores, era uma coisa tão boa, que nós podemos falar de toda a obra dela, da inteligência, da cognição, da produção, mas a gente não pode perder essa docilidade, né? Então, eu trabalho com a psicologia, eu fiz um mestrado e eu fiz a neuropsicologia, né? E eu queria dizer para a Maria de Lourdes que esse livro dela, O ABC do Zezinho, é um grande instrumento de trabalho para mim na neuropsicologia. Eu trabalho com Alzheimer, eu trabalho com TDA, eu trabalho com senilidade. Então, eu li e reli aquele livro várias vezes e falei, gente, tem mais alguma coisa aqui. Então, ele é um instrumento de trabalho dentro da neuropsicologia muito bom para trabalhar concentração e atenção. Sabe, você não sabe o quanto que os clientes gostam disso. Trabalho muito com idoso, eles amam. Então, assim, eu faço um trabalho dentro desse livro que você nem pensou nisso, com certeza. Tá? Eu quero agradecer a todos por ter me convidado. Pode me chamar de novo, que eu vou estar presente. E dar os meus parabéns para a Maria de Lourdes, sempre. Um beijo. Obrigada, Marlene, muito obrigada, viu? Obrigada pelo meu livrinho, sendo útil para você. Eu fico muito feliz, viu? Muito obrigada. Um beijo. Então, uma boa noite. Heleno, só um minutinho. Obrigado, Marlene. Desculpa eu ter cortado a sua palavra. Eu pensei que já era só um cumprimento, excelente depoimento de retorno do trabalho da Lourdes, de aplicação do livro. Heleno, então, para fechar as falas, com você, por favor. Uma boa noite. Eu quero agradecer, primeiro, a Academia Juiz Fernando de Letras, sua diretoria, que nos oferece este curso. Agradecer a Beth pelo trabalho bonito que ela fez e por me dar conhecimento da obra da Lourdes como um todo. Eu já li alguns livros dela, mas não li todos. E agradecer a Lourdes por estar aqui, nos apresentando, e a gente poder matar um pouco de saudade da Lourdes, escritora, da Lourdes, professora, colega do mestrado, e como professora também. Muito obrigado, um grande abraço.
Obrigada, viu? Um grande abraço para você, Geraldo. Um grande abraço para você e para a Marisa. Obrigado. Fico muito feliz de vocês estarem juntos. Um beijo. Muito obrigada. Então, passo ao nosso presidente em exercício, Arlindo Tadeu Hagen, para finalizar o curso dessa noite e declarando o meu estado de felicidade pelo que aqui eu pude viver. Muito obrigada, meninas. Beth e Lourdes. Beijo. Com vocês, Tadeu, posteriormente fechando a gravação. Boa noite a todos. Perdão pelo atraso. Eu tinha uma consulta, eu fui acompanhar minha irmã numa consulta às 4h15 da tarde, ali na Avenida Rio Branco, coisa que eu imaginei que umas 6 horas no máximo eu estivesse aqui no Morro da Glória, sem maiores problemas. Houve muito atraso, e aí pegamos o enorme engarrafamento na Avenida Rio Branco, culminando com a subida aqui da Avenida dos Andradas, né, que pega esse movimento de saída do Colégio Santa Catarina. Então, 1000 perdões, principalmente a Beth, mas eu vou fazer questão de assistir, claro, a gravação e assistir na íntegra. A Ceci também não tinha me comunicado nada. Eu falei com a Ceci durante a semana, ela deve ter tido algum problema de última hora. Ela está no Rio, né? Porque ela não me avisou nada. Geralmente ela me pede. Bom, eu primeiramente queria cumprimentar a Beth pelo pouco que eu assisti, pelo pouco que eu ouvi, mas eu costumo dizer sempre assim, eu vou sempre... a Beth sempre me surpreende positivamente, porque eu vou sempre esperando muito, mas ela entrega mais ainda do que a gente espera. É sempre assim, eu nunca saí com uma expectativa igual a que eu cheguei, sempre com resultado positivo acima do esperado. Com relação às duas Marias, né? Maria Elizabeth e Maria de Lourdes, eu só posso dizer, feliz de Juiz de Fora, que tem duas escritoras desse quilate. E mais feliz ainda, a Academia Juiz de Fora de Letras, que tem essas duas Marias nos seus quadros. E mais feliz fico eu, me sentindo com maior responsabilidade de ser o vice-presidente dessa casa, que abriga talentos desse porte, como Maria Elizabeth Saqueto e Maria de Lourdes Abreu. É uma dádiva mesmo para a nossa Academia Juiz de Fora de Letras. No mais, desejar a todos uma boa noite, lembrar que nosso curso continua semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Teremos Josiane, né? Josiane com Rubem Fonseca. Sim, Josiane Neto, Rubem Fonseca, pula depois uma semana, dia 6, Angelina Nardi, como o senhor Nardi. Perfeito, Tadeu. É isso aí. Então, uma boa noite a todos.